Paz seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Livro de 1 Crônicas, capítulo 14. Acordo entre Davi e Hirão. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para ali edificarem uma casa. E entendeu Davi que o Senhor Jeová o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. As mulheres de Davi. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que teve Davi em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar, Elisua e Elpelete, e Nogá, Nefeg e Jáfia, e Elisama, Beliada e Elifelete. Vitórias sobre os filisteus. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor Jeová lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu e disse: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como se rompem as águas. Pelo que chamaram aquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus voltaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás à peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Repetindo: porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor Jeová pôs o temor dele sobre todas aquelas gentes. A arca é levada para Jerusalém. Capítulo 15. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor Jeová os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor Jeová ao seu lugar que ele tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas.
Dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e de seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e de seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e de seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e de seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e de seus irmãos, 112. Chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenham preparado. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor Jeová fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor Jeová. Disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaudes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Amã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, dos filhos de Merari, seus irmãos Aetan, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etan se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia com alaudes sobre Alamote. E Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas sobre Seminite, para esforçar o tom. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. E Berequias e Elcana eram porteiros da arca. E Sebanias, Josafá, Netanel, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor Jeová da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor Jeová, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores.
e Kenanias, mestre dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor Jeová com júbilo, ao som de buzinas, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaudes e harpas. E aconteceu que, chegando a arca da aliança do Senhor Jeová à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. A celebração de Davi, capítulo 16. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. Então ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos, os sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor Jeová e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor Jeová, isto para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaudes e com harpas. Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor Jeová. Este é o salmo: louvai ao Senhor Jeová, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhes, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor Jeová. Buscai ao Senhor Jeová e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filho de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu o rei, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor Jeová em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas.
porque grande é o Senhor Jeová, muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor Jeová fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor Jeová, a família da terra, dai ao Senhor Jeová glória e força, dai ao Senhor Jeová a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor Jeová na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Diga-se entre as nações: o Senhor Jeová reina, o Senhor Jeová reina, o Senhor Jeová reina. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor Jeová, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor Jeová, porque é bom, porque a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Jeová, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse: amém, amém, e louvou ao Senhor Jeová. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor Jeová, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais Obed-edom, com seus irmãos, 68. A este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa, pôs como porteiros, e deixou a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor Jeová, no alto que está em Gibeão, para oferecerem holocaustos ao Senhor Jeová continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos. Isto segundo tudo o que está escrito na lei do Senhor Jeová, que tinha prescrito a Israel. E com eles Aimã, Jedutum e os demais escolhidos, e foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor Jeová, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, com trombetas e símbolos, para os que haviam de tocar, e com outros instrumentos de músicas de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. Davi deseja construir um templo. Capítulo 17. Aconteceu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor Jeová está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor Jeová veio a Natã dizendo: vai e dize a Davi meu servo: assim diz o Senhor Jeová:
tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morarei, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo Israel, e estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz o nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo Israel, e o plantei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor Jeová te edificará uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou o profeta Natã ao rei Davi. A oração do rei Davi. Então entrou o rei Davi, ficou perante o Senhor Jeová e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo, para tempos distantes, e trataste-me como a um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para fazer notória todas estas grandes coisas. Senhor Jeová, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos.
E quem há como teu povo, Israel, única gente na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com grandes coisas e temerosas, lançando as nações diante do teu povo, que resgataste do Egito, e confirmaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor Jeová, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor Jeová, a palavra que falaste de teu servo acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Confirme-se e engrandeça-se o teu nome para sempre e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Repetindo: confirme-se e engrandeça-se o teu nome para sempre, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença, repetindo: porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor Jeová, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Diversas vitórias do rei Davi, capítulo 18. Depois disto aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou, tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Hadadezer, rei de Zobá, junto a Amate, quando ele ia estabelecendo o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1.000 cavalos de carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi aleijou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor Jeová guardava a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidade de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre,
as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adadezé, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar por haver pelejado contra Adadezé e por havê-lo ferido, porque Adadezé fazia guerra a Tou, enviando-lhe também toda a sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor Jeová, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as demais nações, dos Edomitas, dos Moabitas, dos filhos de Amon, dos filhos de Amon, dos filisteus e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, que é Esaú, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor Jeová guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo o Israel e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Saúsa, escrivão, e Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, filho de Maria segundo a carne, e filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes, para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Paz seja nesta casa.